Que o Senhor acrescente a nossa fé. Amém. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. É o verso 6, né? Da segunda carta, Timóteo, capítulo 4. Desculpem. Paulo disse: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Te pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor nos perdoe os pecados, os quais são como mares, multidões, são incontáveis. E nós não temos outro lugar para ir, senão para o pé da cruz, crendo nesse sacrifício, crendo no sangue vertido lá no Calvário, crendo na graça do Senhor Jesus, que nos salva, e nesse sangue que nos mantém limpos, não em relação aos homens, mas em relação a Deus, ao Senhor. Te pedimos pelos nossos inimigos, pelos que nos maldizem, pedimos pelos nossos amigos, pelos que nos bendizem, pedimos ao Senhor que essa reunião possa ser mais uma vitória, e que esse quadro tão bonito dessas pessoas se batizando, retornando, possa servir para outros também. No caso dessa menina, possa servir de testemunho, de mensagem, de advertência. O Senhor encoraja a fé, sustenta no amor de Jesus. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao sentar-se. Existe uma conduta e uma ordem que é legal dentro da igreja, isso não depende da pessoa sentir. Nos cultos, nós não conversamos dentro do santuário, nem as irmãs de idade que chegam primeiro têm o direito de conversar aqui dentro do santuário. Ninguém tem direito de conversar aqui dentro do santuário, exceto os diáconos e coisas necessárias que têm que ser tratadas urgentes, de uma maneira urgente. Então isso é legal, as crianças não podem estar correndo dentro do santuário. E nós separamos lados de homem com mulher simplesmente por circunstância, quando não há espaço. Quando não tem espaço, tudo bem, não pode ser uma doutrina que até mesmo na apresentação aqui, tendo espaço, a irmã tem que vir para um lado, o marido pelo outro. Eu sei que isso é determinado, não é regra individual de um diácono, é combinado lá com os diáconos, mas isso nós temos que entender que é doutrina, não é doutrina. Isso é uma circunstância, essa separação. Se houvesse lugares suficientes, bom é que cada família sentasse num banco, tivesse um banco para cada família, sentar juntos. Não é bom? Seria assim. Mas circunstancialmente nós temos que manter essa separação, o que combina com a ordem da igreja. Agora, em casos necessários, né? Quando vê que não tem necessidade, isso pode ser feito de uma maneira em comum, marido com a mulher, não é? Depois vocês estudem mais esse detalhe aí, porque na verdade qualquer diácono está suposto, é dever dele fazer essa separação aqui, não é? A menos que estudem lá
com a junta. Então, você vai passar aqui na comunhão, a ceia é composta de pão e vinho. É o melhor que nós podemos conseguir. O ingrediente mais original que nós podemos conseguir, tanto do lado do pão como do vinho. Isso para simbolizar o sangue de Jesus Cristo, ou o corpo de Jesus Cristo, no caso, que é o pão, e o sangue de Jesus Cristo, o vinho. Mas não existe aqui essa doutrina católica que é a transubstanciação. Não existe isso. Vocês, os novos batizados, têm que tomar da ceia de uma forma consciente. O pão continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. Como você continua sendo a mesma pessoa. Os seus sentimentos, as paixões e seus sentidos normais. Só que esse pão, esse vinho, logo após a sua dedicação, passa a ser símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo, respectivamente falando, pão e vinho. Então, é uma coisa que se deve tomar não com uma reverência supersticiosa, mas com uma solenidade cristã, com respeito. Porque, na verdade, isso é um testemunho especial que você está dando para você mesmo e que você está no corpo de Jesus Cristo e, consequentemente, protegido pelo sangue dele, junto a Deus. Deve-se comer um pedacinho de pão apenas, não tem que pegar um punhado. Se cair acidentalmente, não precisa abaixar para pegar. Deixe, depois os diáconos pegam e aquilo será queimado com o restante do pão de acordo com as Escrituras. Ninguém vai deixar pão cair por desrespeito. Tome apenas um pedacinho. Se deixou aquele cair, pegue o outro. O vinho também é para ser tomado, não tem que virar uma copada na boca. E nem tampouco só encostar os lábios no copo. Não deve, eu sou muito objetivo no caso, se fosse para mim tomar da ceia com escrúpulo, eu não tomaria. É preferível não tomar. Eu acho que isso é uma das maiores indignidades que existe. É tomar da ceia com escrúpulo. O escrúpulo deveria ser, de uma forma mais popular, nojo. E cuidado. Na ceia tem cura divina, cura, não doença. Muito especialmente dependendo do espírito em que você está participando daquilo. Faça você mesmo a sua própria comunhão. Às vezes as pessoas podem ficar completamente desligadas. Outras há que vêm compenetradas, até chorando. É uma hora que a gente está memorizando a morte de Jesus. É assim que o pastor não pode cumprimentar crianças, só, não é? Estar cumprimentando irmãos na fila da ceia. O que seria muito bom, mas não é uma hora de confraternização assim, social. Ela é espiritual. Às vezes as criancinhas, principalmente, né, gostam de dar uma atenção especial, mas não é hora para isso. As mães, os pais devem ensinar em casa. Agora, depois da ceia, não se conversa. Os irmãos, mesmo oficiais que fazem isto, estão transgredindo. Estão contrariando uma ordem do irmão Branham. Por isso você não tem que ser educado com ninguém depois da ceia e ceder a
conversas, companheirismo. Fale apenas o necessário e vá para casa. Apenas o necessário, não faça companheirismo. O lava-pés simultâneo é também circunstancial, por questão de espaço. Certo mesmo seria tomar do pão e do vinho, voltar todo mundo para cá, o santuário, depois então ter-se o lava-pés. Circunstancialmente nós criamos o lava-pés simultâneo, precedido inclusive por aqueles que precisam de ir embora, de irmãos que são guardas e que já conversaram com os diáconos e têm suas necessidades, irmãos que moram no interior, que ainda têm que viajar, qualquer coisa assim. Os diáconos sabem dos casos especiais de irmãos que passam primeiro. Logo em seguida são as irmãs. E se lavou os pés, é porque vai embora. É porque vai embora para casa, tem condição de ir embora. Se você vai esperar seu marido, então toma o pão e o vinho, volta para o santuário e depois lava os pés. Para não congestionar ali. Há um congestionamento, às vezes, sem necessidade. Será que todas as irmãs que estão congestionando o corredor para lavar os pés estão indo embora? Talvez é um pouco falta da gente esclarecer. Não, se você não vai embora, toma o pão e o vinho e volta para o santuário. Aí depois, enquanto seu marido lava os pés, você também vai lá e lava os pés. E aí já está mais descongestionado. Sabendo todos que não somente no dia de ceia, mas em todos os cultos, quando qualquer coisa está sendo praticada aqui no santuário, fita rodando, programa do rádio e tudo, não quer dizer que nesses corredores, ali naquele átrio, as pessoas podem ficar conversando. Há irmãs que se assentam ali por circunstâncias, e há outras que chegam e ficam conversando, e às vezes a irmã não quer conversar, ela quer ouvir. Então o profeta diz, você faz companheirismo em casa, ou então lá fora. Não é? Para o horário do programa, nós encontramos que é um culto doméstico que nós temos e que muitos não têm tempo de ficar em casa para ouvir e que vêm para aqui para ouvir. Essa fome de companheirismo. A hora que está rodando a fita do profeta, ela não está sendo rodada casualmente. Isso traz, ouvir a voz do irmão Branham traz uma bênção especial. Se o mundo tivesse um líder, o mundo denominacional, pentecostal, tivesse um líder como esse, eles receberiam bênçãos tremendas através da voz dele. Agora nós vamos virando o homem do mar, acostumados, porque a fartura é muita, não é? Então todas essas dependências, berçário é santuário, o átrio é santuário, não é? Os corredores é o santuário. Isso é uma conscientização que todos precisam ter, para assim saberem se conduzir, fazerem a sua ordem e sua conduta na casa de Deus. Agora, os rapazes, eu tenho saído, quando saio ainda, está queimando o pão aqui, tem irmãos que têm vida, às vezes jovens, que têm participação direta na igreja, conversando, fazendo companheirismo na porta da igreja, enquanto seus pais trabalham, filhos de diáconos e coisas. Isso não é para ser feito. E os diáconos têm direito aqui nas dependências da igreja de chamarem a atenção. Não somente direito, como também dever. Lá na área da cozinha, encontro sempre pessoas conversando, fazendo companheirismo, e elas não interessam pelo que o irmão Branham fala sobre isso. Agora, se querem conversar, do portão lá para fora, ninguém pode mandar na sua vida, não é?
Eu sei o seguinte, que o irmão não tem obrigação de ser educado com a pessoa que quer fazer companheirismo depois da ceia. Não faça constrangidamente. Não, irmão, nós não vamos conversar agora, deixa para outro dia. Não é? A mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha. O profeta diz no parágrafo 13 uma coisa muito importante, que há muitas coisas que ele, Deus, faz, ele pode fazer, e sim faz, ele não tem que nos dizer nada. No 7º selo ele diz que Deus não explica, não discute, e que seus filhos também não discutem. Ele diz assim, continuando, e contudo eu sei de uma coisa, que ele faz com que tudo contribua juntamente para o bem. Tudo contribua juntamente para o bem. Se falam bem, contribuem para o bem. Se falam mal, contribuem para o bem. Se te bendizem, contribui para o bem. Não faz diferença. Se te maldizem, pouca diferença, não faz nenhuma diferença. Não vai te aumentar, não vai te diminuir diante de Deus, nem elogios, nem críticas. Agora, sabendo que tudo contribui para o bem. É certo, absolutamente correto, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Agora você sabe perfeitamente a quem você ama. E ninguém pode amar a Deus e não sentir esse amor. E não saber que o ama. Você ama a Deus. E por isso todas as coisas contribuem para o bem. Paulo chegou a um instante de sua vida que ele disse, eu prefiro partir, estar com Cristo, porque isto é muito melhor do que estar em quaisquer posições aqui na terra. Em quaisquer boas condições aqui na terra. Partir, estar com Cristo é muito melhor. Agora você veja, que todas as coisas, ele disse isso, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E até a própria morte. Se tem uma coisa que contribui para o bem daqueles que amam a Deus, é a morte. A morte é uma vingança. Parece que quando Deus quer vingar por uma pessoa, ele a recolhe. E Paulo disse aqui, nesse texto, como eu dizia ontem, as pessoas, os irmãos, as irmãs, precisam ter escrituras. Nós temos tanta inteligência acumulada, não é? E às vezes não sabemos uma escritura. Não sabemos a ordem dos capítulos dos evangelhos, das cartas. O primeiro capítulo de São Mateus e trata disso, daquilo, e vai assim. Segundo, Jesus fez isso. Terceiro, Jesus fez aquilo. O quarto, Jesus fez isso. O quinto. E vem assim até o último. E vai assim os evangelhos. Nas cartas de São Paulo. Então as pessoas precisam ficar familiarizadas com as Escrituras. Eu me lembro, porque ainda sou do tempo que se reunia para citar as Escrituras de cor. Citar salmos, versículos. O que pouco faz
Então daí os assuntos que não nos convêm. Daí então ouvirmos coisas que não traduzem nenhum bem para nós. Mas eu alcancei esse tempo em que os irmãos se reuniam para citar as Escrituras. E eu me lembro perfeitamente que minha avó morreu citando isso aqui. Entrecortadamente, como eles diziam, fazendo termo para a morte. Fôlego já sendo cortado. Palavra por palavra, frase por frase, com espaços, dizendo, quanto a mim, já estou sendo oferecida. Citando essas escrituras de cor, que o tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o seu justo juiz dará a mim, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua ajuda. E aí, fechar os olhos. Então, hoje parece que foi um dia de memória até. A morte para ela foi a melhor coisa que pôde acontecer. A morte de minha mãe foi a melhor coisa que pôde acontecer. E se vocês querem saber, a morte do irmão Branham foi a melhor coisa que pôde acontecer. De todos os apóstolos, de todos os profetas. O irmão Branham ia retornando para Jeffersonville, já havia telefonado para Billy Paul preparar o salão, aquele auditório, para então ele pregar a trilha da serpente. E no caminho, dois mexicanos, um de 40 anos, outro de 17 anos, vinham bêbados, uma garrafa de licor dentro, bebida, e somente o farol direito estava aceso. O esquerdo, claro, do lado do motorista, estava apagado, queimado. E ele vinha com o lado esquerdo todo na pista, na contramão. E só o farol da direita no centro da estrada. E então o irmão Branham colidiu com ele. Billy Paul passou por esse indivíduo, aquela pessoa, e ele percebeu o perigo. Ele ia na frente. José, que só andava com o irmão Branham, na última hora chorou para ir com Billy Paul. Então, o irmão Branham estava com as notas da mensagem da trilha da serpente para pregar. E ele não pregou. Mas a melhor coisa que podia acontecer com ele era ele morrer. Porque também foi a melhor coisa para o povo. O mundo não merecia aquele homem. As igrejas não mereciam aquele homem. E chega o instante em que a melhor coisa que pode acontecer é Deus recolher aquela mãe, aquele pai, aquele homem. Porque as pessoas vão entrando para uma fogueira, para um corredor sem saída. E justamente aqueles que mais amam são os que mais cobram, são os que mais ferem, são os que mais oprimem. Você sabia disso? Que as pessoas que mais amam o pai e a mãe são os que mais cobram deles.
Mas cobra daquela mãe, cobra daquele pai. Cobra daquele marido, cobra daquela esposa. Não falando de outros homens, quando esses homens são homens públicos e que dedicam suas vidas em benefício do povo. Mesmo na política é assim. O povo cobra. E chega um momento que o melhor para aquele homem e o castigo que o povo merece é ficar sem aquele homem. A disciplina melhor que aqueles filhos merecem é ficar sem aquela mãe. A disciplina, o chicote que eles mais merecem é ficar sem aquele pai, aquele burro de carga. Quantas mulheres recebem esse justo castigo na hora certa? Ficarem sem aquele burro de carga dela. E quantos maridos recebem o castigo também? Eu me lembro que minha avó, hoje é dia de falar na minha avó, não sei porquê. Ela estava esquelética, moribunda, não tinha mais jeito. Agora, meu avô, que tanto judiou dela, com 8 filhos, jogando, com filhos extras, ou filho, pelo menos um eu conheci. 8 filhos, tratando, tinha dia que tinha água, farinha e sal. Com todo respeito à sua memória. Ela nunca o abandonou. E quando ela estava lá, moribunda, eu vi meu avô molhar a barba com lágrimas, pingar os cabelos da barba branca, pingar lágrimas no chão. Ficamos sem sua avó. Ana vai embora. Aquilo nunca me saiu da mente. São coisas que acontecem quando a gente é criança, fatos. Se passa um tempo, você esquece de coisa de ontem, mas daquelas coisas você não esquece nunca. Ficamos sem sua avó. O certo é que ela ainda se levantou e ele foi primeiro que ela. Mas o maior castigo que ele merecia era realmente ficar sem ela. Ele morreu salvo. Mas o melhor castigo que ele merecia era ficar sem ela. Era Deus recolhê-la mesmo. Agora, por outro lado, tem essa família que não merece esse castigo. Tem um povo que não merece ficar sem o seu líder. A igreja de Paulo não merecia ficar sem ele. Eles choraram amargamente. Isso que foi aqui em Atos 20, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Depois de dizer, estou livre do vosso sangue, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. No verso 35 ele diz, tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, dando de si mesmo. Servir, não é? E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Ele deixar aquela igreja significava o quê? Castigo para ela? Não. Tortura, sofrimento, falta demais.
Ele escreveu isso aqui, quando estava na sua última cadeia, ele escreveu como profeta para si próprio: quanto a mim já estou sendo oferecido. Quantos perigos ele enfrentou. Ele fugiu num cesto, ele apelou, ele foi indo. E isso acontece, a gente vai lutando, até chegar o dia em que você entende que não tem mais saída. Ele entendeu que não tinha mais saída para ele depois daquela cadeia. Então ele escreveu a Timóteo: quanto a mim já estou sendo oferecido. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja. Oxalá que eu pudesse dizer a mesma coisa dele. Todos nós pudéssemos dizer. E o irmão Branham diz aqui no parágrafo 42 dessa mensagem, 42, eu estava olhando essa mensagem lá no mato, aqui, eu cheguei estava olhando o 33, aconteceu uma coisa muito peculiar, muito especial. O profeta dizendo: e quando eu levantei minha cabeça, e ela levantou sua cabeça, falando de sua mãe, olhando de frente para mim, era a mamãe. E ela olhou para mim e sorriu. Ela estava jovem, bem jovem, e uma grande voz de trovão estremeceu o lugar, e as palavras surgiram e disseram: não se preocupe com ela. Ela está como era em 1906, novinha. Então, quando eu li aqui, ela estava jovem, bem jovem, e uma grande voz de trovão estremeceu o lugar, rimbombou um trovão bem em cima do lugar que estava. Um trovão isolado. E não estava trovejando antes. Pessoas assistiram isso. Agora, eu citei aqui o 42 e antecipei com o 33, porque ela havia partido. Ele lutou para ela não morrer, sendo que a melhor coisa que estava acontecendo para ela depois, ele a veria jovem como em 1906. Foi quando ela deu a luz a ele, né? Era novinha. Foi a melhor coisa, foi a partida dela. E ele foi consolado dessa forma. Aqui no 42 ele disse: sendo assim, amigos, o evangelho pelo qual tenho permanecido, tenho pregado, eu o tenho observado quando desce até as horas da morte. Eu o vi sobre minha mãe, eu o vi sobre minha esposa, eu o vi sobre meus irmãos. Eu sei o que significa quando você chega no final da estrada. Quando você chega ao final da estrada com uma experiência com Deus. Nós estamos chegando ao final da estrada. Nós estamos no fim. Agora, na entrada aqui, uma irmã me disse: olha, eu vou partir, o senhor tem que estar no meu culto. Ela não sabe se ela vai partir primeiro do que eu primeiro. Eu vi. Ela que tem que estar dizendo amém aí no meu culto, né? Amém, né? Glória a Deus. Eu sei o que significa quando você chega no final da estrada com uma experiência com Deus. Ele estava chegando no final da estrada. E ele tinha conhecimento daquilo. Quando Billy Paul dizia para o irmão Branham: papai, fala a palavra. Ele sabia, Billy Paul tinha visto isso demais. Se o irmão Branham falasse a palavra, aquele carro consertava na mesma hora. Seria consertado, ficaria perfeito na mesma hora.
Mas ele olhou para Billy Paul assim, e aquele olhar disse para Billy Paul, não, desta vez, não, Billy. Você não vai ver isso, Billy. Eu cheguei ao final da estrada. Eu estou sendo oferecido. Agora depende muito da natureza que nós alimentamos. Porque, sem dúvida alguma, como seres humanos, ou como ser humano, o homem tem duas naturezas. Ele tem a natureza humana, ele tem a natureza espiritual. Ele tem o cão branco e o cão negro, que luta dentro de si. Chegar no final da estrada, vencedor com a natureza espiritual vencendo. É muito importante. Conforme nós acabamos de ouvir, irmão, por favor, reproduza aí para nós, por favor. Old hog and wash him up and scrub him up and manicure his toenails and give it lipstick and put it on all the nylons you want to. Turn it loose and it'll go right to a waller and waller. Você pega um porco velho, lava e o esfrega e faz suas unhas e lhe passa batom e veste com todas as meias de nylon que você quiser e o solta, ele irá diretamente esponjar seu lamaçal. The scrubbing don't do no good. It still got the nature of a hog. Então, não adiantou nada esfregar, ele continua tendo a natureza de porco. And then you take a lamb and put him in a mud hole, he'll squeal till you get him out. Então você pega um cordeiro e o coloca em um buraco de lama e ele grita até você tirá-lo dali. Why? He's the nature of the lamb. Now the only way to keep Por quê? Sua natureza de cordeiro. the mud is change his nature. That's right. Agora, a única maneira de manter o porco fora da lama é mudar sua natureza, isto é certo. To make a Christian, let Esta é a única maneira de se fazer um cristão. to be changed from a sinner to a saint. Deixar sua natureza ser mudada de pecador a santo. And there's only one remedy. That's the Holy Spirit. Estão vendo? E só há um único remédio, o Espírito Santo. With me. Amen. Então você é uma testemunha. Aqui no parágrafo 46 da mensagem, testemunho de uma verdadeira testemunha, nós vamos objetivar mais a comunhão. Eu há pouco pensei em algo sobre comunhão. Havia uma certa pessoa, o outro dia, que foi a uma igreja e teve que chamar um táxi para vir apanhá-lo e levá-lo até a igreja. Ele é um homem verdadeiramente pobre. E ele foi e tomou a comunhão. E seu vizinho é, de certo modo, um desses sujeitos teimosos, que não conhecem a Deus. Ele perguntou ao seu vizinho e disse: aonde você foi esta manhã naquele táxi? Aquele homem, aquele irmão estava dirigido já pela natureza espiritual. E ele cria de todos os modos que tomar da comunhão era um benefício muito grande para ele. Então você pensa assim que o time vai jogar, o estádio superlota, e se tem uma coisa onde ninguém tem educação, é ali, é aquela gritaria, aquela selvageria. Mas aquilo está no sangue, então enfrenta tudo. Fila de carro, trânsito, e gritarias e coisas. Porque a pessoa entende que aquilo, ela está alimentando a natureza que se satisfaz e tenha prazer com aquilo.
Aquilo contribui para o seu bem. Ver, assistir, participar de almoços sociais, de clubes, de coisas, e de festas mundanas. Então, aquilo é um clamor de sua natureza. É um fundo clamando. E aquele irmão, então, era pobre e pagou um táxi. E aquele incrédulo o insultou logo em seguida. Disse, o homem quase não tinha pão na mesa. Ele disse, a igreja está tomando comunhão deste modo. Então eu fui tomar a comunhão, foi isso que eu fui fazer. E ele não tinha nem pão para comer em casa. O incrédulo disse, o que é comunhão? Ele disse o que era, o pão e o vinho do Senhor. Então o incrédulo disse, e eu tomei também. Disse, eu comi uma vasilha cheia de pãezinhos e tomei um quarto de uísque, quase 1 litro. E sobre uma mesa, bem imediatamente, aquele incrédulo caiu com um infarto cardíaco, um ataque cardíaco. Morreu na hora. Chegou ao final da sua carreira de incredulidade, alimentando a sua natureza pecaminosa, cética, incrédula. Agora, enquanto você pode, enquanto você tem vida, você sacrifica para vir aqui. Nós temos muitos irmãos, muitas irmãs que estão recebendo a comunhão em casa. Já. Porque elas não têm a mínima de condição mais de vir aqui. Mas enquanto tinha, elas enfrentavam tudo. Sacrificavam. Porque isto simboliza realmente algo importante para elas. Nós não colocamos ênfase, tanta ênfase assim nisto, para que as pessoas façam desta comunhão uma hora, um dia tão distinto em suas vidas. Mas o Espírito Santo põe ênfase dentro do crente. O Espírito Santo põe ênfase no dia da ressurreição. Na igreja primitiva, ele pôs ênfase. O Espírito Santo mostra por que o óleo era movido no primeiro dia da semana. E, portanto, não era dia de fazer compra, de comprar, de vender, de negociar, de coisas assim. Respeitando todas as circunstâncias. Agora aqui no 240, o irmão Brana faz uma pergunta pelas pessoas. O que devemos fazer, irmão Brana? Ele responde, precipitar-se das coisas do mundo. Precipitar-se das coisas em que você está. Apenas confiar. Mas ele continua a pergunta pelas pessoas, pela razão das pessoas. Onde nós cairemos, irmão Branco? Retroceda aos braços de Deus, diga, Senhor, enche-me, ó Senhor, com tua testemunha. Deixa o Espírito Santo ser meu guia. Não deixe ir por aí todo dia dizendo, bem, eu sou cristão, eu não devo fazer isto, eu não devo fazer aquilo. Deixa-me estar simplesmente com tanta energia com o Espírito Santo que a minha alma não possa ficar quieta. Que eu tenha a energia que o mundo tem para pular o carnaval, para ir ao estádio,
para ir ao clube, que eu tenha essa mesma energia para glorificar o teu nome. Agora você tem posto ênfase nisto, e você tem valorizado essa posição que você tem nesse corpo. Você disse, eu tenho medo de fanatismo. Nunca se preocupe. Se você cair nos braços de Deus, não haverá nem um pouquinho de fanatismo. Você pode ser alegre, feliz com Jesus. Entrar véu adentro, entrar no Espírito, ser cheio do Espírito, regozijar-se no Espírito. Há quanto tempo você não diz aleluia, glória a Deus? Você sabe que as mulheres, as pessoas histéricas no natural lá no mundo, se elas se convertem, elas são sensíveis para com Deus. Elas são pessoas sensíveis, são de sentimentos sensíveis. E a palavra a sensibiliza. São pessoas que são tangidas por sentimentos com facilidade. E quando elas se convertem, Deus simplesmente, aquilo simplesmente sofre uma inversão. Que era facilmente citada por uma novela, por isso, por aquilo, agora ela se alegra no Espírito, ela regozija no Espírito, ela se alegra no Espírito, ela fala línguas estranhas, ela canta hinos espirituais, ela glorifica a Deus. Ela sabe que aquilo não quer dizer tudo. Há outras que são introvertidas e que no coração estão saltando e rejubilando também. Mas há tanta energia do Espírito Santo. E a gente fica com medo de ficar fanático. Se Davi tivesse medo de ficar fanático, ele não teria saltado ao redor da arca, quando a arca significava tudo de bom para o seu povo. Ele tinha um coração segundo Deus, não para si próprio, mas para com o povo. E se ele tivesse tido medo de ficar fanático, de ser um fanático, ele não teria saltado e rejubilado ao redor daquela arca enquanto ela estava retornando vitoriosamente. E a sua mulher, cética, fria, indiferente, que naturalmente ela deveria ser dessa forma, ela deveria ser neutra. Ela não se alegrou, antes, porém, murmurou por dentro, achou aquilo ridículo, seu marido pulando, saltando ao redor da arca. Aquilo era a pior coisa que estava acontecendo com ela, e ela não podia perceber. E estava acontecendo uma grande coisa com Davi. Se ela percebesse, ela deixava sua frieza, seu indiferentismo, ia lá e pulava com ele. Ela iria nos cultos com ele. Ela glorificaria, ela estaria no altar chorando, levantando as suas mãos, glorificando. A igreja facilmente vira uma igreja fria e formal, diz o profeta. Porque as pessoas com facilidade ficam frias e formais. E curiosas para com as coisas que estão acontecendo no mundo, na Sodoma
e na Gomorra, sinal evidente de que não são filhas de Abraão, porque Abraão não estava preocupado com o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ele estava desligado. E você sabe de uma coisa? O profeta diz aqui que nós não somos filhos de Ló. Os filhos de Ló testificavam do que Deus fez com Sodoma. Os filhos de Abraão testificam do que Deus fez com Abraão. Fora de Sodoma. Eles testificam da promessa. Eles testificam, os filhos de Ló testificam do que Deus faz com o mundo, no mundo, pelo mundo, para o mundo. Eles podem até ver o juízo de Deus sobre o mundo. Mas os filhos de Abraão testificam, se exultam com aquilo que Deus fez com Abraão, a promessa, cumprimento da promessa. Nós estamos desligados do mundo. Há mães aqui que estão dentro de uma fornalha, pais que estão dentro de uma fornalha, mas eles não estão ligados com aquela desgraça. Eles gemem. E o maior castigo que esse mundo vai receber é exatamente a hora que Deus tirar essa noiva daqui. Eu estava vendo lá os calangos ao redor do barraco, no mato. Os calangos se amansam. E eu disse, olha, um calango desse aqui vai ter 70, 80 metros de comprimento. E eles vão ver o que estão fazendo aí, filmes de ficção, casa de espanto, essas coisas. Abelhas, formigas, essa formiguinha amarelinha que estão aí comendo doce nos apartamentos, vão virar monstros. Assim que a noiva sair dessa terra. Deixa a hora que Deus tirar esse homem dessa casa. Deixa Deus tirar aquele homem da frente daquele povo. E você verá, como Paulo disse aqui, eu sei que depois da minha partida, ele sabia disso, o que ia acontecer. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Eu não gostaria que nenhum irmão me contasse o que eles falam. Você não deve pedir, você deve pedir à irmã para não contar o que eles falam. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Enquanto aquele homem está ali, eles não têm coragem de vir falar para ele. Eles ficam rosnando por fora, como uma hiena. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Deixa Deus tirar aquela mãe dali. Deixa Deus tirar aquele pai, aquele marido. Deixa Deus tirar essa noiva da terra.
Você vai ver se uma anestesia vai pegar mais. Ninguém sabe o que significa a grande tribulação. O país, as nações que nunca sofreram uma guerra, não sabem o que é uma guerra. Vê uma notícia, às vezes se arrepia na televisão, no jornal, das bombas caindo, os tiros e crianças e mulheres velhas e passando necessidade, aquela coisa terrível, e ninguém respeita o direito de ninguém, ninguém tem casa e ninguém tem nada. Não sabem o que significa uma guerra. Deixa vir uma guerra aí para você ver esse calundu de mulherzinha nervosa e cheia de coisinha acabar tudo. Não vai resolver nada. Deixa vir uma inundação. Deixa vir. Agora pense, isso é apenas uma dor de dente, diz o profeta, em relação àquilo que vai acontecer na grande tribulação. Agora, você saber, ter certeza, a melhor coisa que se pode acontecer com um cristão é ele partir antes dessa desgraça cair sobre a terra. E Deus fará isso de uma forma coletiva. Ele tirará o seu povo, sua noiva. Maldizem-na, critiquem-na, cospem nela, pisem nela, amaldiçoem-na. Mas logo ele dirá, venha cá, venha cá. Venha cá. Deixa esse mundo aí, agora eu quero tratar com ele de uma forma diferente. E eu não posso tratar com ele dessa forma enquanto você estiver aí. Venha cá. Por isso, a igreja noiva está fazendo essa oração. Glória a Deus, eu sei que tem chegado a hora da nossa partida. Se tem alguma coisa, não põe os corações nessas coisas. Usem delas olhando para cima. Aleluia! Glorificado esteja o nome do Senhor. Aleluia! A Deus seja dada toda a glória. Aleluia! Ele já marcou o dia e a hora. Ele vem buscar. Se aquele rapaz lá de Chicago pôde cumprir sua palavra, muito mais ele. Ele foi buscar aquela prima órfã, a quem ele elegeu como sua noiva, como sua esposa. E na hora certinha ele chegou lá. Quanto mais Jesus. Quanto mais Jesus Cristo. Quantas vezes você sacrifica a boca para vir aqui, por causa dele, não é por causa de mim. É assim, é por causa dele, é por causa de sua palavra. Aleluia! É assim, é assim. É por causa de sua palavra. E o profeta disse hoje para nós, naquela mensagem do estudo de manhã, que o Espírito Santo, ao inverso, o Espírito Santo está onde a palavra é ensinada, como ela é. Porque Deus não está na igreja onde a palavra não é ensinada como ela é. Nós temos que parar. Vai ficando bom assim, mas é comunhão, não é ceia e a reunião é prolongada. Vamos